Olá pessoal, então a gente vai agora para o experimento 2, que vai tratar de elemento resistível linear, ok? Para esse experimento nós vamos usar o seguinte material. Então, aqui vocês estão vendo uma fonte de corrente de tensão contínua, certo? Aqui nós vamos usar 2 multímetros. Esse aqui é um painel de ligações, tá? Aqui nós temos 2 resistores. Tem esse primeiro aqui que vai ser o conhecido e esse aqui é o desconhecido. Vê que eu tampei lá o código de cores, tá? Essa quantidade de cabos que vocês estão vendo aí, tá certo? E então a gente começa a fazer o experimento, tá? Então o que ele pede primeiro? Para a gente identificar a resistência do resistor através do código de cores. Então olha só, eu vou colocar aqui para ficar mais fácil. Vocês podem ver que tem 4 cores nesse resistor, tá? Então tá aqui, ó, 4 cores, né? Tem aqui marrom, preto, vermelho e a última aqui, ó, se vocês não conseguem identificar, mas eu acho que dá, é na cor dourado, tá certo? Lá no roteiro tem uma tabela, essa tabela que eu estou mostrando aqui, ó, tá certo? Então, a primeira cor, ela é o primeiro algarismo, a segunda é o segundo algarismo, a terceira lista de cor, ela é o fator multiplicativo, é a potência de 10, ok? Então, multiplica por vezes 10 a algum fator. E o último é a tolerância. Então, ele dá o quanto de precisão que esse resistor tem dado pelo fabricante, tá? Então, voltando. Olha só. Nós temos aqui, o primeiro é marrom, o segundo é preto, o terceiro vermelho e o quarto dourado. Então, olha só. Segundo o código de cores, o valor dessa resistência é marrom, está lá 1. O segundo, que é preto, olha lá o segundo algarismo, é 0. Então, 1, 10. 1 e 0, 10. O fator de multiplicação é o vermelho. O vermelho, olha lá, é 10 a 2, tá? Aqui, ó. 10 a 2 aqui, ó. Certo? Então, 10 vezes 10 a 2 é 1000, né? E a tolerância, no nosso caso, é dourado. Então, aqui, ó, 5%. Tá vendo aqui, ó? A penúltima linha aqui, ó. Dourado, ouro, né? 5%. Então, segundo o fabricante, esse resistor tem uma resistência de 1000 ohms, mais ou menos 5%. Então, mais ou menos 50 ohms. Tá certo? 5% do valor medido, tá? Do valor dado. Beleza? Então, essa é a primeira parte. Agora, nós vamos fazer a segunda parte e a gente vai usar um multímetro desse, colocando na função ohmímetro, né? Para medir resistência, certo? Então, nós vamos pegar o mesmo resistor, ok? Eu tô fixando aqui a câmera, tá? De tal maneira que agora, a partir de agora, ela vai ficar fixa nessa posição. Eu vou ajeitar para poder vocês acompanharem. Então, ao longo do experimento, vocês sempre vão ver esses 2 multímetros, o painel de ligação, tá? E os resistores estão aqui na minha mão, tá certo? O de desconhecido que está aqui, eu vou deixar ele ali. E esse que a gente acabou de medir, ok? Acabou de medir, não sei se está dando foco. Ok, mas acreditem que é o mesmo, tá? Então eu vou ligar aqui, ó. Vou ligar esse multímetro, tá? E colocar aqui na função ohmímetro, tá? E a gente já tinha usado isso para no experimento em que a gente mediu a resistência de fios, né? Então já está aqui, ó, na função ohmímetro. E para quem não acompanhou anteriormente, como que a gente faz a ligação? A gente coloca aqui o primeiro no comum, o segundo aqui no borne, onde mede, entre outras coisas, a resistência. Tá vendo? Que é o segundo símbolo aqui, o símbolo de ômega, que é a unidade ohm de resistência. Certo? Então, o que eu vou fazer?
Vou pegar os dois cabos, certo? E vou conectar aqui, ó. Tá? Encostar aqui, tá vendo? E aí vocês vão ver lá a unidade, o valor da resistência, tá certo? Tem que esperar parar de flutuar. Fica flutuando às vezes também por causa do contato, que não é o melhor aqui, né? Então, olha só, deu 0,981 kΩ, tá vendo? Que aparece a letra K e o símbolo ômega, né? O símbolo de resistência, certo? Então, quilo, 1000, então deu 0,980, vou de novo lá, 0,982, 0,981 kΩ, tá? Então, o valor medido é esse. Beleza? Então, a gente já tem lá pelo código de cores, e agora a gente fez a segunda medida pelo multímetro, tá? Observe, então, que fica oscilando na última casa, e como eu disse no primeiro experimento, aí vocês escolhem esse valor, tá? 985, 984, 983, tá? É normal que fica flutuando mesmo, ainda mais que eu estou aqui em contato com minha mão e eu fico às vezes oscilando esse contato, então aí fica mudando, beleza? Mas isso é parte do erro experimental, tá? Só que o erro do aparelho, ele é maior do que esse erro que está apontando aí, tá? E a faixa de erros eu vou dar, você já tem inclusive que eu dei no primeiro experimento, mas eu vou voltar a informar para esse experimento, certo? Então beleza, agora a gente vai para a terceira parte. Qual que é a terceira parte? Nós vamos usar a fonte e vamos aplicar uma tensão no circuito com esse resistor, tá? E vamos medir a corrente, tá? Então nós vamos obter o seguinte par de valores. Para cada tensão aplicada, eu vou ter a corrente medida, tá? Depois a gente vai usar esses dados e vocês vão usar e vão fazer um gráfico e através desse gráfico obter a resistência, tá? Então beleza. Então aqui, ó, nesse painel, vocês estão vendo aqui atrás que tem uma placa de metálica aqui atrás, é uma placa de alumínio, tá? Então todos esses conjuntos aqui, ó, eles estão um em contato com o outro, porque você tem um condutor aqui atrás, tá vendo? O alumínio, que o alumínio está em contato com todos eles, tá? Então olha só, tudo que eu ligar aqui, em qualquer um desses aqui, eles vão estar no mesmo terminal, tá? Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que ligar de um terminal a outro, tá? Então eu escolhi aqui o 5 e o 6, tá vendo? Então aqui, ó, eu tenho um terminal aqui e outro terminal aqui. Entre esses dois terminais, agora, o circuito está fechado entre esses dois aqui pelo próprio resistor, tá? Aí o que a gente vai fazer? Eu vou pegar dois cabos, eu vim lá, isso aqui é uma fonte de tensão contínua, tá? Eu vou abrir aqui para vocês verem. Aqui, ó, essa fonte, ela tem na realidade, esse aparelho tem duas fontes, então eu posso alimentar tanto por aqui quanto por ali, tá? Essa aqui é uma fonte fixa, que não é o caso, a gente vai variar a fonte, então eu tenho que usar a fonte variável, porque são essas duas, tá? Então aqui eu coloco o vermelho no positivo e o preto no negativo, tá? O padrão, ok? Para medir resistência, eu não preciso para medir, nesse caso aqui, para medir corrente e tensão, eu não preciso preocupar com polaridade, vai dar apenas o sinal negativo ou positivo, tá? Mas isso aí não é preocupação. Então olha só, esse terminal aqui, ó, o terminal está em contato com qualquer um desses aqui, então eu posso colocar em qualquer lugar aqui, ó, que é a mesma coisa do que eu colocar aqui, tá certo? Então eu estou fixando aqui, ó. Beleza? E agora, o positivo. Opa. Positivo, eu vou colocar nesse outro aqui, ó. Tá? Eu não estou colocando aqui porque já tem um borne aqui, ó, tá rachado aqui, eu não vou tirar ele agora. Certo? Bom, o que eu vou fazer? Esse multímetro aqui, ele vai medir a diferença de potencial, ou a tensão, tá? Como é que a gente mede a diferença de potencial? A gente coloca esse elemento em paralelo
com os terminais aonde eu quero medir a diferença de potencial. Eu quero lá da fonte, tá? Então aqui, ó, tá vindo da fonte. Ó, o positivo que está vindo da fonte, então eu venho aqui, eu posso colocar até aqui em cima, se eu quiser, mas eu vou colocar aqui, ó, tá? Certo? Então eu estou colocando aqui, beleza? Então com isso eu estou medindo a diferença de potencial. Então eu tenho que mudar aqui no multímetro para diferença de potencial ou tensão, que é esse aqui, ó, o primeiro, tá? Esse outro aqui, esse outro multímetro, eu vou, esse aqui, ó, eu vou usar para medir corrente. Então eu venho aqui, ó, e coloco aqui na faixa de miliampere, tá? Tá vendo aqui, ó, miliampere, certo? Aqui, ó, ok? E outra coisa também, para medir corrente, como eu já falei na primeira aula, né? A gente não usou lá para medir corrente, mas agora a gente vai usar e eu vou explicar de novo. Eu tenho que usar nesses terminais aqui, ó, tá? Então o preto no comum e o vermelho em um dos dois aqui de corrente. Como a corrente que eu vou medir é baixa, tá? Ela é menos de 1 ampere, bem menos de 1 ampere, então eu vou usar na faixa de miliampere que está aqui, ó, certo? Bom, para medir resistência, como que eu ligo esse aparelho? Eu ligo ele em série no circuito. Para medir tensão, eu coloquei em paralelo, tá? Para medir resistência, ó, corrente, eu vou colocar em série. O que é colocar em série? Ele tem que fazer parte do circuito, ele tem que ser mais um elemento no circuito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o terminal positivo que está vindo lá da fonte, que está aqui, ó, certo? Vou ligar aqui no positivo, aqui, tá? E vou retornar com esse aqui, ó, lá para aquele lugar que estava ligado aquele terminal da fonte, tá? Beleza? Bom, então desse modo, esse multímetro ele também está em série lá com aquele resistor que está ligado, tá? Ok? Talvez eu tenha que dar uma aula específica sobre multímetro, aí eu preparo isso para a próxima aula, porque eu sei que vocês devem estar com dúvida, beleza? Então tá ok, aqui, ó, tá medindo aqui miliampere, tá? Vocês conseguem ver aqui, ó, miliampere, e aqui tá medindo milivolt, porque ainda não coloquei nenhum valor ali de tensão, tá? Tá tudo no zero, ó, tá? Tá tudo zero aqui, ó, tá? Os cursores estão aqui, tá? Então eu não tô aplicando nada, beleza? Então agora a gente vai coletar uma quantidade de dados. Eu vou variar. Nós podemos ir até 12 volts, tá? Eu vou fazer uma coleta de 12 pontos, tá ok? Então eu vou variar de 1 em 1 volt, tá ok? É lógico que assim, 1 em 1 volt é só uma referência, tá? Vai dar 0,9, 1,1, tá? Isso não importa. O que importa é você pegar o valor da tensão e o valor da corrente para aquela tensão, tá certo? Então, tô aqui. Agora eu vou aqui, ó. Vocês não vão medir a tensão por esse mostrador aqui. Vocês vão medir por aqui, ó, tá? Porque esse aqui é muito mais preciso, tá certo? Olha lá, aqui está na faixa de volt, está dando uma casa, ou seja, está dando décimo de volt, a precisão. Aqui não, aqui eu já tenho 227 milivolts, tá? Então está dando ponto 22,225, tá? Então aqui nós temos até a quarta casa em volt, tá certo? Então, vamos lá, ó. Opa, foi demais. Esperem, tá? Quando eu falar assim, ó, tá aí o valor é esse, vocês anotem, tá? Tem o ajuste fino aqui, então eu vou usar ele. Opa. Bom, isso aí, ó, essa oscilação, porque você está medindo até a quarta casa em volt, né?
até a terceira casa em... Tá vendo aqui? Agora já está em volt, ó. Tá medindo até a terceira casa. Então vocês podem fazer a anotação aqui, ó. Lá está em volt, aqui está em miliampere, tá? 0,89, 0,90, 0,87, lá ponto 850, ok? Deu uma estabilizada. Então acho que agora vocês podem medir, anotar, tá certo? A incerteza dessa medida é dado vai ser dado pelo manual desse aparelho aqui, tá? Então é dado pelo fabricante, tá certo? Vocês anotem o valor, essa oscilação aí, com certeza o erro vai ser maior do que essa oscilação que vocês estão vendo. Então agora a gente vai mudar novamente. Então vou colocar aqui em torno de 2 volts. Tá vendo? Aqui tá mostrando 2, 1,9, mas vocês vão medir aqui, ó, tá? Beleza? Anotem que eu já vou mudar então. Agora eu vou passar para 3. Lá tá 3, tá vendo? 2,93, mas aqui vocês vão pegar as medidas aqui, né? Tensão e corrente. Beleza? Vamos então para 4. Então esse é o quarto par de valores, né? Se vocês quiserem anotar o inicial como 0 e 0 também pode. Isso melhora o ajuste da curva na hora de obter o coeficiente linear, né? Ou seja, o valor B, AX mais B, se for linear, né? B é o valor que intercepta Y, né? Se você já colocar 0, 0, você já espera que realmente para tensão 0 a corrente seja 0, né? Então vamos lá, agora vamos para 5. Okay? Observa, eu não tô preocupado exatamente em colocar 4, 5, 6, entendeu? Assim, próximo de 5, próximo de 6, entendeu? Que isso não é importante, assim, a gente precisa de pegar o par de valores aqui. Eu estou variando em torno de 1 em 1, tá? Beleza? Vamos para o próximo. Vocês podem ver que agora está mais estável. Por que está mais estável? Porque a fonte já está razoavelmente aquecida, né? Porque ela também precisa de estar ligada há mais tempo. Eu até deixei ela ligada há mais tempo. Mas como a corrente começou a ser aplicada agora, ela tem um transiente. Então ela precisa passar por esse transiente, aí ela entra no modo que a gente modo estacionário, né? Que é em que as coisas param de mudar com o tempo, né? Então vocês podem ver que ficou muito mais estável agora, né? Então agora vamos lá para o 7. Para o 8. Para 9. Para 10. Para 11. E para 12. Beleza, a gente pegou 12 par de valores corrente e tensão, né? Vai dar um gráfico com muitos dados, isso é bom, isso melhora a qualidade da informação que você tem no gráfico e melhora também a qualidade do ajuste, né? Então, beleza. Então, essa parte tá feita. Eu vou, então, aqui fechar aqui, né? Fechar a corrente, fechar a tensão. A gente não precisa mais da fonte, ok? Beleza? Então, eu vou desligar a fonte. E agora eu vou tirar
Desconectar aqui tudo. Para essa segunda parte, né, do experimento, o que a gente vai fazer? A gente vai associar os dois resistores, tá? Beleza? Então, nós vamos associar aqui, ó. Segunda parte, conecta os resistores R1 e R2 em série. Então, tá aqui, ó. O R2 está aqui, que seria o de resistência desconhecida. Então, olha só. Nós temos aqui um resistor já conectado, né? Em série significa, você tem um e depois o outro no circuito. Um depois do outro, né? Então, você tá em série. Então, olha só, o circuito está aqui, né? Aqui, ó, você tem um terminal aqui, outro terminal aqui. Então, você colocou um resistor, né? Como esse terminal aqui, todos esses bornes aqui estão no mesmo terminal, isso significa que é a mesma coisa que você pegar um fio e vir direto aqui, tá certo? Que quem está fazendo o papel do fio é esse alumínio que está aqui atrás, ó. Então, aqui, ó, olha o circuito, tá? Daqui para cá, você tem um condutor, esse é um alumínio, bom condutor, né? Então, você tem a continuidade do circuito através de um fio condutor, tá certo? Tá? Então, qualquer um desses que eu colocasse aqui é a mesma coisa. Então, aqui, ó, você tem daqui para cá, eles estão em série, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar o multímetro, colocar na função de medir resistência, né? O ohmímetro, certo? E vamos medir a resistência desse conjunto, tá? Beleza? Então, aqui, ó, para fazer, para medir a resistência, eu sempre coloco em paralelo, tá? Em paralelo. Então, o que é colocar em paralelo? Você colocar nos terminais do circuito aqui. Nesse caso, o circuito ele vai do terminal 5 até o terminal 7 que está aqui, né? Então, eu coloquei ele exatamente... você tem dois elementos aqui em paralelo com esse outro elemento aqui, que é o aparelho, né, o multímetro na função ohmímetro, tá certo? Então, ele está medindo lá, ó, 1.445 kΩ, né? 1445 ohms, tá certo? Beleza. E para fechar esse experimento, né, agora a gente vai associar esses dois em paralelo, tá? Então, estou desconectando, certo? Tá vendo que tá bem estável, né? Fechou lá. Bom, o que é colocar em paralelo, certo? Opa, soltou aqui. O que eu temia aconteceu. Eu vou tentar, bom, vou manter isso aqui então. São as coisas que acontecem quando coloca a mão na massa, né? Então eu voltei com ele para lá, eu vou tirar esse daqui, tá? E agora eu estou colocando esses dois em paralelo, tá vendo aqui, ó? Um terminal é comum aos dois, tá vendo? Que eu posso usar esse terminal aqui, os dois estão no mesmo terminal, tá? Terminal aqui dado pelo conector 6 aqui, ó. Certo? Aqui, ó, conector 6. Os dois estão no mesmo terminal. Os terminais desses resistores estão no mesmo terminal aqui do circuito e o outro terminal desses dois resistores também estão no outro terminal do circuito. Então, entre 6 e 7. Aí, se eu quero medir a resistência, eu coloco em paralelo. Então, vou ligar o multímetro aqui. E agora aqui, ó, o outro cabo, tá? Tá saindo aqui do multímetro, aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Beleza? E aí, olha só, são os mesmos dois resistores, certo? Os mesmos dois resistores em ligações diferentes, né? Inicialmente em série e agora em paralelo. Em paralelo deu essa medida que vocês estão vendo aí no multímetro, aqui, ó, 321,0 ohms. Lembrando que todos os dígitos aqui são importantes, tá? Então vocês têm que anotar. 320,9, 321, 320,8, vocês escolhem esse valor aí, já que está flutuando, vocês podem definir a hora de medir qual que é o meu valor, tá certo? Beleza. Tá? Bom, o que acontece é o seguinte, quando a gente associa resistores
em paralelo, a resistência total, que a gente está medindo a resistência equivalente ou a resistência total do circuito, ela é menor do que quando a gente associa em série, tá? Na aula síncrona relativa a esse experimento, eu discuto isso mais com vocês, tá certo? Bom, então estão feitas as medidas, tá? E eu forneço o valor das incertezas, vou desligar aqui, forneço o valor das incertezas do fabricante em sequência, tá certo? Até mais.